Em uma escola no Japão, um estudante está pronto para realizar as atividades escolares nomeadas de visitas profissionais. Elas consistem em visitas em empresas para fazer um relatório escolar bem chato, pelo menos para alguns, né? O que nosso protagonista Ishikawa queria mesmo era ver cenas de crimes, autópsias ou cartéis de drogas. Para ele, um trabalho onde a escuridão do mundo é visível é muito atraente. O professor responsável pela atividade pede para que eles se reúnam em grupos. Este caso vai ser um verdadeiro desafio para Ishikawa. Você já deve ter visto aí alguma pessoa assim, que é antissocial, muito tímida e com possível síndrome de nono ano. Geralmente elas não são mais sinceras do mundo. E não é muito diferente para Ishikawa, que queria entrar em um grupo da garota que ele gosta, a Yamada. Os garotos atrás dele chamam sua atenção e pedem para que ele perceba a falta de duas pessoas, tanto no grupo de Yamada quanto no de Hara. Então não tem outro jeito, né? Eles com certeza querem se dividir. Adachi, esse garoto pervertido aí, caminha até o grupo das garotas e oferece para entrar nele junto com Ota. Só que Sekine apontou para Ishikawa e Kanzaki como uma melhor opção, seguida de Shi, que quer qualquer pessoa fora Adachi. Elas então decidem fazer uma votação a fim de saber o que Adachi seria bem-vindo no grupo ou não. E mesmo ele ficando puto e reclamando que elas não teriam do porquê fazer essa votação, ele achou que tinha direito de contestar, mas foi rapidamente aquietado por Sekine. As garotas começam a sussurrar, e logo na votação ninguém queria Adachi no seu grupo, porque é claro que ele era um completo pervertido. E antes de continuar essa história, eu queria dizer que essa aqui é a parte 2 do vídeo que foi postado antes no canal. E oi, eu sou o Gojo. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e ajuda a bater a meta aí de 100 mil inscritos. Peço que vocês me ajudem pra gente chegar a essa meta até o final do ano aí, pra gente pegar a nossa plaquinha, tão sonhada plaquinha de 100k, fechou? E vamos aí continuar a nossa história. Ainda com seu grupinho reunido, eles fofocam sobre o que queriam e discutem se alguma delas queria alguém especial. A discussão deixou os garotos tensos, que olhavam suando frio pra elas. Elas se viram depois de sussurrar bastante e decidiram que Kanzaki seria o primeiro integrante a ingressar no seu grupo. Ishikawa, que nem conseguia entender do porquê eles gostavam tanto daquele pervertido, teve uma reação contraditória e exposta dele. Yamada, percebendo a situação, tenta revertê-la para que ele vá pro grupo de Hara. Afinal, Kanzaki gostava das gordinhas. Ishikawa tentou ajudar para ficar junto da sua garota e, erguendo sua mão, ele disse para Kanzaki que tinha o direito de contestar, não sendo obrigado a entrar naquele grupo delas. De verdade, ele ofendeu todas as garotas, mas não deu nem tempo delas brigarem com ele. Afinal, Adachi já foi dizendo que ele estaria no grupo certo então, já que as notas deles eram horríveis. Ota também concorda e quase Ishikawa ficou sem entrar no grupo com sua amada. Por isso ele gritou que tirou nota 5 de 20 em educação física. De verdade, ele estava superando o Ota, que admite sua derrota, mas todos ficam abismadas com um nerd sendo tão burro. Eu também fico surpreso, mas Adachi abraçou Ishikawa e disse que a dupla de idiotas então estava completa e pronta para ingressar nesse grupo novo. Sendo assim, eles acabaram aceitando a entrada dos novos membros para esse trabalho. E Yamada, no entanto, sabia das notas reais de Ishikawa e chegou próximo a ele para sussurrar que sabia que ele mentiu. Na biblioteca, nosso assassino se perguntava se Yamada teria percebido que ele tentou entrar em seu grupo, se negando a aceitar os sentimentos que ele acha que é impossível, porque ele nem sequer tentou fazer isso. Sendo interrompido em seus momentos de paranoias particulares, ele nota que Yamada estava ali, tentando atrair Hara-chan como se fosse um animalzinho de estimação. Por sua vez, que funcionou. Um saco de batatas triplas, pelo jeito, era o fraco da garota, que inclusive estava ali de dieta, então tava lá somente por Yamada mesmo, né? Ela estava em dúvida sobre o tipo de garota que Kanzaki curtia, e Yamada tinha certeza que ele curtia as meninas mais redondas. Porém, Hara não se achava fofa e tava querendo emagrecer. Como fofoqueira, Ishikawa tava até meio incomodado por não conseguir ouvir quando sussurraram, e Hara tava contando que saiu com Kanzaki pra fazer algumas compras, o que surpreendeu Yamada e ainda mais Ishikawa, que não acreditava que a Hara tinha saído com aquele pervertido. Yamada, sentando, pergunta seriamente até onde, e quase que saiu de uma maneira meio errada. Por sorte que a Hara tava lá se perguntando até onde foram de localidade e não de afetividade, se é o que vocês me entendem. Em meio a sua situação toda, Hara perguntou a sua amiga sobre suas próprias histórias de amor, já que ela deveria saber muito mais que ela, né? Ishikawa quase morreu atrás da estante pela tensão da resposta que causou. Afinal, se tratava da garota que ele tanto gosta. Respondendo finalmente sua questão, ela disse a Hara que não tinha namorado ou pessoas que gostassem no momento, o que surpreendeu, já que ela achou que a Amada teria algum namorado muito incrível. Ela parecia muito irritada com isso, porque mesmo sem
quem ela poderia aconselhar, já que Hara disse coisas que ofenderiam qualquer um e apontou que a imaginação dela também poderia ser muito boa, perguntando algo que podia facilmente ser entendido como um duplo sentido, do tipo, se a Hara quer tentar coisas quando tiver um namorado, só que a Amada na real tava falando de coisas como, por exemplo, compartilhar um fone ou colocar mãos no bolso pra aquecer, essas paradas. As duas, deixando isso de lado, resolvem tirar uma foto juntas e notam que algo estava no fundo da foto. Ishikawa apareceu como um fantasma, mas Yamada já tinha noção de quem era. Por isso eles foram atrás da estante procurá-lo e apresentaram o culpado da foto ter saído estranha, entre aspas. Ishikawa se sentiu ofendido porque Hara disse que não tinha problema ele ter escutado, afinal ele era confiável e não falava tanto. E perguntando se eles estariam sempre juntos na biblioteca, ela reafirma que sim. Ishikawa tentando se explicar, dizendo que já frequentava a biblioteca antes mesmo da Yamada aparecer por lá, deixou Hara desconfiada com a cara de que os dois pombinhos poderiam estar fazendo coisas até demais juntos. E as aulas foram terminando e se encerrando nesse dia, e Ishikawa estava pensativo quanto ao fato de Yamada não possuir um namorado, muito menos ter um ex. Seus sentimentos conflitantes pareciam com tsundere, e ele afirma que definitivamente não tem nada a ver com isso. A chuva repentina de repente começou a cair, guarda-chuvas, ombros esbarrando e pessoas andando juntinhas na chuva. Isso é o que normalmente se passa na cabeça de Ishikawa. Ele encontrou Yamada, que parecia estar sem guarda-chuva, e olhando pra ele, ela lembra que o garoto anda de bicicleta até a escola. Por isso faz sentido ele estar usando uma capa de chuva. O tamanho servia nela por ser grande demais, e isso fez ela pegar a capa emprestada por alguns minutos pra ir até a mercearia mais próxima. Yamada vestindo a sua capa de chuva com certeza era uma visão graciosa para Ishikawa, que confirmou que voltaria pedindo para ele não se preocupar. Ele não duvida que ela faria isso, mas assusta ele dizendo que parecia até uma despedida. Olhando pro lado, ele nota que ela esqueceu a bolsa. Sendo assim, ela não ia conseguir comprar o guarda-chuva caso estivesse em sua carteira. Como consequência, o bobo correu sem se importar com a chuva, ainda tem Yamada para entregar a sua bolsa, não fazendo sentido emprestar a capa para ela. Ele não queria que a bolsa ficasse encharcada e por isso levou ela com o máximo de cuidado. E ela teve uma reação inesperada, onde colocou suas mãos sobre ele para ele não se molhar tanto também. Continuando, Yamada pediu para ele pegar a carteira e colocar no seu bolso, só que o que ele não esperava era que o guarda-chuva estava na bolsa na parte de cima. Ela ainda pede para ele continuar e coloca a carteira no bolso do seu cardigan, o que para Ishikawa era uma cena muito atraente e vergonhosa. Assim que ela sai correndo, ele volta para a escola e verifica o guarda-chuva que na verdade não estava quebrado. Então por que ela teria tentado desviar do assunto? Será que a Amada não queria admitir o seu erro? Ou que fez isso propositalmente? Como seus pensamentos sempre são negativos, ele considera a possibilidade de Yamada querer chamar sua atenção. Uma sacola de doces é a resposta para tudo, e Yamada chega com várias guloseimas. Iniciando um quiz rápido, Yamada não deu chance de resposta para Ishikawa, só que com um prêmio de consolação, perguntando se ele queria outra coisa. Ishikawa apenas se envergonha olhando para Yamada, suas palavras não saem da garganta, seu peito dói, e mais uma vez ele admite que realmente tá doente. Enquanto ele caminhava na chuva, ela gritou que ele ainda não respondeu, mas ela gosta muito disso. E ele ainda com muitas dúvidas e incertezas, grita pra ela que esse era o sorvete de chocomenta que ela estava falando. Depois dessa situação, o tão aguardado dia de visitas a profissões chegou. A Dashi, como sempre, pervertida, tava perguntando qual garota da recepção Ishikawa preferia, e em sua mente Ishikawa manda ele calar a boca. Realmente não tinha opções, Você não aturar esse tarado. E as garotas, resolvendo por elas mesmas, chamaram o responsável legal pra descer e iniciar o seu tour. No caso, eles estavam em um prédio que fazia mangás. O sonho de todo otaku, eu tenho certeza disso. Por sinal, eles até tocaram em nomes famosos como High School DxD ou Shingeki e Kimetsu. A Dashi perguntou a Yamada se ele curtia mangás ou animes e recebeu uma resposta que ela não curtia tanto. Por isso ele concordou com ela, dizendo não curtir também. E por mais que ele queira puxar papo, o assunto acaba bem rapidinho. Yamada, empolgada, aponta para Yuri Araki, uma colega de trabalho da mesma agência que ela. E a Dashi grita que conhece Yuri, deixando Yamada confortável para finalmente ter algum assunto com ele. Mas o tiro sai pela culatra quando ele começa a elogiar os tamanhos dos opais de forma
constrangedora. O olhar de abominação não poderia ser indiferente, né? Até mesmo recebendo um chute na canela. E o turnê continua. As garotas se empolgam e com um mangá de close, afirmando que ele era fofo ou um manual de masculinidade. Ishikawa estava se segurando devido a achar vergonhoso ficar tão animado com mangás, porém sua expressão era tão óbvia. Quando um homem chegou mostrando um manuscrito de Baki, eles se empolgaram, principalmente Ishikawa, que admitiu querer ver o manuscrito. E sem pensar duas vezes, Yamada puxa ele pelo braço, abrindo espaço entre seus amigos para deixar vê-lo mais de perto. Ele realmente ficou impressionado. Seus olhos de otaku estavam incrivelmente radiantes, pensando em todos aqueles detalhes. Instintivamente olharia para ela sorrindo e grita: "Isso é tão legal!" O que deixou Yamada sem reação. Eles estavam se retirando de um andar do prédio, prontos para ir embora da sua visita, quando a Dashi dava mais umas de suas bolas fora, perguntando se tinham mais pessoas aí para posar nos desenhos. Entrando no elevador, todos se apertam, pois um homem bem grande chegou para apertá-los um pouco. Exprimidos, Yamada e Ishikawa chegam muito próximos, a ponto que Ishikawa conseguia sentir o cheiro doce e a sua respiração. Ele fecha os olhos a fim de não comprometer a si mesmo, né, daquela maneira meio sus. E quando chega no andar que iriam sair do elevador, nota que Yamada estava fixamente olhando para o seu rosto. Envergonhada, Yamada se retira e Ishikawa fica preso na porta por estar nas nuvens. O caminho, é claro, que continuava e o dia não tinha finalizado. Por isso todos estavam voltando para casa juntos, quando Yamada e Ishikawa conversavam sobre mangás. Estranhamente, Yamada também lia alguns mangás e recomendou até um deles para Ishikawa, o que sua amiga achava impossível, aquele esquisitão do Ishikawa ler mangás românticos. Portanto, as duas riram pela oferta de Yamada. E nessa mesma hora ele estava passando por um banheiro, por isso Ishikawa disse que iria até dar uma esfriada. E dentro do banheiro sua imaginação ia longe, quando voltou fingindo que nem estava surtando, né? E percebeu que perdeu seus outros amigos, ficando sozinho com Yamada. E de fato a situação parecia ser ruim para os dois estarem separados, né? Só que sozinho não era tão ruim assim pra Ishikawa, se é que vocês me entendem. E Yamada se sentiu mal pela situação e começou a chorar feito uma garota perdida pelos pais. E pra piorar, todos que passavam na frente ficavam olhando pros dois. Ishikawa ficou perturbado com o que os outros pensariam, pois parecia que ele fez ela chorar. Pensando melhor na situação, ele compra pra ela um suco na máquina, o que fez ela se sentir envergonhada. E sentando ao seu lado, pediu desculpas e acha que deveria ter anunciado que iria ao banheiro pra todos. Na mente de Yamada, isso ficou super engraçado, como se fosse uma espécie de declaração. E rindo, ela se assusta com a distância que ele tomou pra se sentar. Quando estavam voltando sozinhos do trem, Ishikawa delirava aí sobre alguém conseguir reconhecer Yamada, já que ela era uma modelo de revistas, praticamente bem até conhecida. Ele tentou se afastar porque não achava bom Yamada ser vista com alguém como ele. Entretanto, ele acabou sendo puxado pela mochila, com Yamada dizendo a ele para tomar cuidado, afinal ela não quer se separar novamente. Em outro assunto, ela focava sobre a situação de Hara e Kanzaki, que parecia desabrochar lindamente, fizeram ser bem louco namorar alguém da mesma turma, né? Apesar disso, Yamada acha que pode ser divertido manter as coisas em segredo, revelando isso a Ishikawa perguntando o que ele achava. Congelado, ele só consegue se concentrar em concordar bem baixinho. Saindo do metrô, seus amigos aguardavam eles lá fora. Yamada pede desculpas ao grupo, mas alguém ali se sentia ainda mais culpada por essa situação. Shi-chan chora e admite que estava tão focada em chegar na hora certa que não percebeu seu grupo se separando, por isso pediu desculpas de cabeça baixa. Abraçando ela, Yamada disse que estava tudo bem, afinal todos cometiam erros, o que era estranho vindo dela, mas tudo bem. Já em casa, Ishikawa estava aí reclamando das visitas do trabalho e enfim, foi uma bagunça. Seus amigos ficavam fazendo perguntas grosseiras, ou indo pra longe e se separando. Só que a sua irmã notou que ele já contou isso mais de 2 vezes, deixando ele com vergonha. Com certeza a irmã pescou que ele tá gostando de alguém, né? Por isso tá perguntando diretamente as coisas em voz alta. Saindo com sua bicicleta, Ishikawa estava irritado com essa insinuação aí da sua irmã. Mas ele não nega gostar de Yamada e por isso não é tão animado aí com a escola. Seu lado emo sabotador faz ele acreditar que não deve ter nada rolando e as garotas só podem estar zoando ele por aí. Próxima escola, Yamada estava no pé do portão com a professora de educação física. Suas amigas perguntavam no porquê ela estava ali e Ishikawa achou que ela estava esperando por alguém que não tinha nada a ver com ele. Para sua surpresa, ele foi parado por Yamada, que estava com as bochechas rosadas. No bicicletário, podemos ver que Yamada estava tão ansiosa, ela na verdade queria entregar os mangás que prometeu para Ishikawa. A sua felicidade e amor pela história
fazem ela revelar spoilers pro garoto, que ficou sinceramente triste com a situação. Mas saindo ali andando, ele não nota que na verdade a amada tava esperando ele e pergunta se ela não vai continuar na porta aguardando quem ela queria, sendo um verdadeiro idiota. Mais tarde naquele mesmo dia, ela chega até a sala dos dois, quando de repente pega Ishikawa lendo sentada pela primeira vez na vida. Acontece que ela não esperava ele hoje, porque pensou que ele iria embora mais cedo para trabalhar. Quando percebeu que o livro que ele estava lendo não era o livro que ela tinha recomendado, e a amada foi bem insistente e quis olhar o que ele estava vendo, o que causou uma trombada meio não intencional dos dois. Saindo da sala, ela se desculpava, mas Ishikawa não queria que ela fosse embora sem dizer nada. Então ele fez um chamado perguntando se ela viria à livraria no outro dia, e ela afirma que sim, sem dúvidas não vai faltar, confirmando algumas coisas que tá bem na cara, né, mano? E dificilmente alguém não notaria. Talvez nossa protagonista goste ainda mais da escola, para ser mais exato, de estar com Yamada. Em casa ele leu o mangá que ele emprestou, tentando descobrir de que maneira ela estava lendo ele. No fim ele descobriu que ela estava comendo, e da pior forma. No outro dia, na escola, Ishikawa estava lavando as mãos após comer, quando foi parado por Yamada, que estava apressando ele para ler o mangá que emprestou. Adachi, vendo isso, ficou meio confuso e resolveu abordar Ishikawa para perguntar o que ele estava fazendo daquele jeito com Yamada. Interrogando Ishikawa, Adachi estava bem insistente e de repente perguntou se ele achava que Yamada gostava de alguém. Como foi de peito aberto, Adachi pediu para Ishikawa não espalhar o que ele perguntou para alguém. Certamente seria meio impossível ele conseguir Yamada, mas ele disse que não é possível controlar de quem gostamos, admitindo seus sentimentos. Ishikawa estava curioso e perguntou quando isso começou, querendo saber mais. Só que Adachi, com suas respostas, disse que não conseguia mais fazer certas coisas pensando em Yamada, por isso ele disse que acha que gosta dela. Isso surpreendeu nosso time do Ishikawa, quem tava vendo tudo como uma crise por conseguir fazer isso enquanto pensava nela. Só que ele nota que Adachi apenas falava de qualidades físicas de Yamada, sem tocar nos pontos que ele achava ela atraente, e por isso deu pouca atenção e saiu andando enquanto pensava no porquê tava ficando mal com aquele assunto. Entrando na sala de aula, ele percebeu os sinais de que gostava mesmo de Yamada quando se irritou com Adachi falando dela como se fosse um pedaço de carne. E isso sim fez ele parar de duvidar de si mesmo. No mesmo dia, ao pôr do sol, Yamada estava em frente a um cartaz que dizia estar proibindo lanchar na biblioteca. Claro que isso faria mal pra ela, já que a garota só pensava em lanches, atrás de lanches e mais lanches. Com pouca vergonha na cara, ela argumenta, se perguntando quem faria uma coisa dessas lá, mano. Quem faria? Ishikawa se surpreendeu com a mente dela, porém, parando para analisar, eles encontraram um pacote de salgadinhos, pacote de balas e tudo mais que era de bom. Mesmo Yamada nunca tendo jogado nada na lixeira da biblioteca, então talvez outra pessoa tenha feito isso. Sua professora mostra que encontrou um papel de balas no chão de novo, e apesar de ser pequena, isso não era permitido, e por isso já estava pensando em colocar um fim nisso. A única reação de Yamada foi ficar vermelha como um pimentão, com Ishikawa querendo que ela se defendesse, porém ela não conseguiu falar foi nada. Assim que voltaram, seus pensamentos ficaram cheios, imaginando que sua amada nunca mais voltaria para a biblioteca, por isso estava negativo quanto ao que aconteceu. De uma forma hilária, ela quebra sua atenção comendo chocolates que retirou de seu bolso, mostrando estar um pouco se lixando aí pro que foi dito mais cedo. No entanto, uma surpresa os aguardava. A professora estava atrás da estante e iria pegar Yamada com a mão na massa. Por isso, em uma reação rápida, Ishikawa joga o seu livro na mesa, levanta do seu banco fortemente segurando a mão de Yamada, admitindo seus pensamentos em mente. A linda e empolgante cena ficou como se o tempo estivesse parado. Os dois olhavam, brilhavam de uma forma bela, quando a professora, rosnando com a garganta, interrompeu o que parecia ser uma confissão de namoro. Tudo tinha ficado calmo. Ishikawa explica do porquê pulou em sua mão. Só que Yamada dá uma sugestão de que pare de comer tantos lanchinhos. Enquanto ela lambia a mão, concordou. Por isso ele achava que não veria ela mais naquele horário tão sagrado em sua biblioteca. Só que até aqui você já deve ter entendido a mente da nossa protagonista, já fazendo ideia de que, surpreendentemente ou não, ela já estaria lá no outro dia, sentadinha aguardando mais uma interação com Ishikawa. Mudando de cena, no seu quarto com seus headphones, Ishikawa relembrava um momento que sua mão tocou a de Yamada. Isso tudo enquanto ele pesquisava sobre seu trabalho no Google.
Alguns comentários o deixou incomodado pelo simples fato de que achavam ela meia feia, mas algo interessante ainda ia ser encontrado por ele, no caso a valiosa informação de que ela estaria na televisão toda terça. Se apressando, ele liga a televisão, pois era o dia que seu amor estaria ao vivo, como em uma live. No entanto, a decepção logo veio, pois ela não estava lá. Na escola, enquanto observava ela se aquecendo, o garoto continuava com seus pensamentos sunderes de que não queria namorar ela ou algo do tipo. A verdade é que Chikao não podia deixar essas coisas assim, né? Ele já havia mudado de ideia sobre festivais e até mesmo locais de trabalho por aquela garota. Um cara como ele nunca podia perder a corrida, e acelerando, ele não aceitava perder algo para ela novamente. Quando ela o alcançou, pediu para ele esperar, só que foi deixada para trás com uma arrancada de Ishikawa. Tirando sua blusa, ele resolve levar a competição entre eles um pouco mais a sério. Ishikawa estranhamente reparou que ela colocou sua camisa do lado avesso enquanto eles corriam, e por isso, quando avisou, Yamada resolveu jogar seu casaco para ele segurar enquanto consertava esse pequeno erro. Com seus olhos focando em ângulos muito específicos e seu rosto corava. Certamente ele não estava preparado para ver a barriguinha da pessoa que ele tanto gosta, e por isso foi ficando para trás com tantos pensamentos impuros. Yamada, ao olhar para trás, percebeu quão longe ele estava e resolvendo esperar abismada com o que estava vendo. Ao parar a corrida, Yamada ainda deu mais razões para Ishikawa ficar empolgadinho aí, pedindo para ele a levantar com sua mão. Quando a educação física e as corridas terminaram, Ishikawa pesquisava freneticamente sobre as mãos dadas. Ele mesmo se policiava com os pensamentos soltos rolando. Tudo isso quando olhou pro moletom e percebeu que havia trocado o dele com o da sua amiga. Não muito distante dali, as garotas comentavam sobre trocar uniformes com o namorado, caso tivessem um, o que coincidentemente aconteceu com eles. Elas não se preocupavam quanto a isso, pois afirmaram que nunca namoraria alguém da sala, então no caso, né, estaria tudo bem. Ishikawa, ouvindo isso, só conseguia imaginar o pior cenário, onde as garotas questionavam por que Yamada estaria com seu moletom, fazendo comentários do tipo: aposto que ele fede, amiga, pelo amor de Deus, cara. De verdade, elas pensariam algo suspeito caso presenciasse essa cena depois dessa conversa que tiveram, né, e por isso ele resolve agir para proteger Yamada de ser descoberta, já que ela, por acaso do destino ou não, vestiu o seu moletom. O professor chamou Adachi para resolver uma questão na lousa, mas ele foi parado por Ishikawa, que imaginou que ele poderia ler o que estava escrito, por isso insistiu que seria sua vez de resolver o problema. E o dia continuava se passando bem depressa. Todas as pessoas sequer perceberam que ela estava usando o moletom de outra pessoa. Obviamente porque ninguém vai ler o que está escrito na camisa dos outros, né? Pelo menos eu acho. Quando Yamada estava pronta para fazer mais uma de suas refeições, Yamada vem em sua direção, chamando ele para ir até a sala da enfermaria. Ela havia percebido que eles trocaram de moletom em algum momento. Agora tá lá retirando o moletom de Ishikawa enquanto acabou cheirando ele. Isso foi muito sus. Tá muito na cara de que ela pode estar curtindo o nosso garoto muito mais do que ele imagina, né? Você não acha? Diz nos comentários. De qualquer maneira, uma dúvida restava. Quando ela percebeu o moletom trocado, o arroz da roupa quebrou o clima de suspense, com Yamada pensando em medir suas alturas. Ishikawa tava com a visão dos deuses. Certamente não ia conseguir ficar amolecido com isso. Ainda mais que Yamada colocou a mão sobre sua cabeça de uma forma bem carinhosa. Ao invés de Yamada ser medida, chega e Ishikawa usa seu braço. Afinal, ele não é nem um pouco parecido com a altura da garota, que mais parece um poste perto dos outros alunos. Para sua surpresa, Yamada era uma garota alta, mas não tão alta quanto aparentava, medindo 1,72 de altura. Quando Ishikawa tenta fugir novamente para não ter sua altura revelada, Yamada o agarra tentando impedir ele de escapar. De qualquer forma, nada tinha mudado, mesmo o garoto finalmente percebendo que gosta da Yamada. E ele pensava nisso enquanto dava uns rolês no corredor da escola. Ele se sentou normalmente como fazia, porém uma novidade vinha aí. A Dashi acabou comentando lá atrás que Yamada estaria em um filme. Geral ficou empolgado, só que Ishikawa tinha certeza que não seria um filme muito importante ou famoso. Só que até no caso, uma das suas colegas de turma revelaram o nome do protagonista principal. O diretor também seria alguém famoso e provavelmente esse filme estaria em cartaz por todos os lugares. Até Ishikawa podia dizer que soava como uma grande oportunidade de crescer como atriz. Isso no caso poderia ser o primeiro passo para uma grande carreira. Ishikawa até mesmo apostava que ela estaria sentindo tristeza por pobres como eles enquanto sob sociedade. E o professor logo chegou na sala com uma mecânica nova de troca de assentos, comentando que já havia dito isso na semana anterior. E somente com a ajuda dos deuses para Ishikawa conseguir ficar perto da Yamada, né? No caso, ela foi uma das primeiras a tirar o
número, ficando longe dessa melhor amiga que tirou um número bem distante. Ishikawa, seguindo a dinâmica, pegou o papel e logo a mudança de carteira tinha começado. Ele, rezando muito forte, juntando as mãos, pedia pra Deus uma oportunidade de vida. E isso é claro que deu a ele energias positivas, o que trouxe Yamada pra perto. E pro azar dos dois, principalmente de Ishikawa, Adachi era quem estava sentado na sua frente, ao lado de Yamada. Ele já puxou assunto com ela, empolgado por estar do lado da garota que ele gostava. Enquanto isso, Hara chegou e se sentou atrás de Yamada. O lugar não estava ficando nada ruim, pelo menos era o que ele pensou em primeiro momento. Só que por Yamada ser de um tamanho muito diferente, Ishikawa nem sequer conseguia enxergar o que estava escrito na lousa para copiar. Logo ele se desprendeu da matéria e percebeu que os cílios de Yamada eram bem longos. Enquanto observava atentamente, Yamada olhou para trás e sorriu para ele, deixando Ishikawa muito vermelho e confuso. Mas segundo ele não estava olhando para ela. Adachi então realizava suas jogadas de mestre, dizendo que esqueceu seu livro de matéria que eles estavam lendo, fazendo Yamada se oferecer para ajudar. Clássico evento de trocas de livros iriam começar. Isso é claro se Ishikawa não ficasse com tantos ciúmes. Ele pulou sobre a carteira pegando o livro escondido de Adachi, que ficou envergonhado, reclamando que Ishikawa estava muito no seu pé ultimamente. Yamada apenas viu isso como uma amizade legal e continuou prestando atenção para copiar a lição. Só que a batalha de Ishikawa ainda continuava. Ele tentava de todas as formas enxergar o quadro, tanto que acabou até se deitando sem querer no colo de Hara. Ela entendeu seu problema e não viu maldade em Ishikawa, por isso ofereceu a ele que copiasse suas anotações. Ao juntar as mesas, Ishikawa pensava em como Hara era atenciosa. Porém, quando olhou pra frente, notou que a Yamada estava com uma carinha de brava. Ela soltou um... O fim da aula dessa matéria chegou. E na troca de aulas, Yamada estava claramente muito irritada. Tanto que suas amigas, quando a chamaram, foram respondidas que elas é quem deveriam ir até ela, parecendo até mesmo uma rainha ditadora. Ishikawa em sua mente ficou se perguntando qual seria o problema. De maneira burra, até achou que isso seria devido a um filme que ela vai atuar. Só que um dos seus problemas ainda era ver o quadro e, pensando de maneira delicada, não queria tocar no assunto com Yamada por achar que ela ficaria magoada e teria problemas com sua altura. Yamada finalmente diz algumas palavras e acha que Ishikawa estava muito feliz por estar sentado ao lado de Hara. Só que Ishikawa, tomando a frente, diz que não consegue ver mais nada além de Yamada na aula, o que pegou ela de surpresa, fazendo ela ver aquilo como uma confissão de amor. Seus batimentos eram rápidos, seus olhos impressionados e coloridos olhavam diretamente para Ishikawa. No momento que parecia ter o tempo parado, os bochechos coravam e realmente ela parecia muito querer corresponder aos sentimentos. Ishikawa, finalmente percebendo o que disse para Yamada, tentou consertar o que parecia ser uma confissão, mas foi interrompido por Hara, que chegou não entendendo o clima de tensão entre os dois. Na biblioteca, os dois envergonhados estavam se resolvendo, com Ishikawa recuando e admitindo que só não conseguia ler o quadro mesmo. Eles resolveram isso da pior forma possível, segundo a mente do nosso ex-assassino. Por isso ele tocou no assunto que estava sendo tão comentado por todos: o filme da Yamada. Ela se empolga quase como se estivesse esperando ele comentar sobre o assunto e pergunta se ele também gosta de filmes. Ishikawa diz que sim, mas queria saber qual seria seu papel, mencionando até mesmo uma árvore ou algo do tipo. Claro que ela não faria esse papel, respondendo que seria uma filha do policial que tá atrás do personagem principal. Yamada começa a falar empolgada sobre seu papel. Claramente ele notou a felicidade genuína e percebeu que anteriormente ninguém perguntou a ela sobre o seu papel. Só sabiam falar sobre os outros atores ou atrizes ou diretores do filme. Mas deixando esse clima bom de lado, ela se vira para Ishikawa e o chama de estranho, o que deu um susto no garoto, que levou sua mão no peito para sofrer. Essa na real era uma das falas da personagem do filme e ela parecia querer praticar, por isso ficou repetindo a frase muitas e muitas vezes enquanto os outros observavam. Ishikawa deu a ideia deles ir para outro lugar praticar, pois já estava ficando estranho aquilo na sala da biblioteca. Sendo assim, os dois iam para um lugar bem isolado e ficou de uma maneira muito diferente. Esse lugar parecia até privado para os dois, porém ela disse que não teriam escolha. Ishikawa achava ele muito apertado para os dois e certamente se fossem vistos ali, daria para entender 200% que estão fazendo coisas. Para quebrar o clima de vergonha, ele pergunta
quando o filme será lançado, que ela afirma que irá sair em 2 anos, mais ou menos, só que até lá eles talvez não estejam mais juntos por causa da formatura. Ela perguntou se ele iria assistir, e tomando coragem, ele disse que iria ver se conseguiria, deixando ela muito feliz e sorridente. Se levantando, ela afirmou que estavam prontos, e o que deixou ele surpreso e perguntando se não praticariam mais. Após os términos das aulas e esses climas meio suspeitos, a noite de Ishikawa estava sentada em sua casa na frente da televisão, esperando ansiosamente para ver o programa que Yamada participava. Ele a viu com o uniforme de marinheiro e sua paixonite estava clara quando ele ficou aliviado e pensava nos demais sentimentos de Yamada, que não conseguiu nem sequer dizer uma palavra durante todo o programa. Mas de certa forma, na escola ele fica preocupado e quer consolá-la por tudo que ocorreu. Isso é se ela já não estivesse muito feliz só de ter aparecido no programa, o que quebra as expectativas de Ishikawa de que ela estaria aí meia triste, né? E já em outro dia por aí, Kobayashi faltou na escola e por isso Yamada precisava de uma substituta para usar de cadeira e acariciá-la na aula. Sentando no colo da sua amiga, elas comentam sobre Kobayashi ter que ir ao médico quando de repente sua amiga segura firmemente seus belos paz. Isso fez ela assustar e brigar com sua amiga, dizendo que não é porque é cadeira que pode tocá-la em qualquer lugar. Essa confusão toda deixou o menino tão animadinho que ele teve que contar alguns numerais a fim de se acalmar. Enquanto ele contava, as garotas foram à lousa para fazer alguns desenhos. Elas desenham e fazem algumas brincadeiras enquanto saem, e a Dashi vem reclamando, pois é seu dia de limpar a lousa. Ishikawa, no entanto, se levantou e disse que faria isso por ele, agindo bem estranho, pensando em memorizar as atitudes e desenho de Yamada. De qualquer forma, Kobayashi estava de volta na escola em mais um dia, e ela comentava sobre como foi difícil estar gripada e ter que passar pelas provas. E Yamada não era nada ambiciosa, e para ela apenas passar nas provas era o suficiente. Inclusive, ela foi questionada pela sua falta de ambição por Kobayashi, que em seguida comentou sobre ter que adiantar algumas tarefas e um trabalho duro a fazer. Yamada comentou que também estava trabalhando duro, que deixou sua amiga bem curiosa. Na livraria, Kobayashi percebeu qual era o seu trabalho em que ela estava tão empenhada. Yamada, na verdade, estava fazendo suas lições durante o almoço com a ajuda de Ishikawa. Isso de certa forma não era justo, mas Yamada afirmou que nunca havia pedido ajuda formalmente a ele, confirmando aí a sua trapaça. Kobayashi continuou conversando, dizendo que uma reunião iria acontecer e todos precisavam realmente acreditar que ela estaria trabalhando duro, por isso importuna um pouco aí com a sua amiga. Se virando, ela soltou alguns elogios de que Ishikawa estava ensinando muito bem e perguntou se ele gostava de ajudar, se referindo inclusive ao seu clube. Ele perguntou em como ela sabia em que clube ele estava, com Kobayashi logo soltando que foi Yamada que contou. Seu rosto assustado se virou e Kobayashi continuou dizendo que ela tem falado muito sobre Ishikawa ultimamente. Yamada em resposta disse que fala de muitas pessoas, inclusive citando nomes de suas amigas, enquanto Ishikawa tinha pensamentos negativos quanto a isso, achando que eles poderiam estar zoando com a sua cara. Kobayashi então não deixa os pensamentos seguirem e perguntam se ela não incomoda muito ele indo à biblioteca todos os dias ou se faz algo estranho por lá. Por exemplo, nos outros dias, quando estava comendo crepe, quando Yamada se sujou, ela tentou pegar um pouco de crepe usando o próprio crepe, pensando que isso ia prender. Isso foi muito engraçado, tanto pra mim quanto pra vocês e pra Ishikawa, que não se aguentou e riu baixinho. Kobayashi ficou impressionada, pois ela nunca via ele sorrir ou dar risada. E Yamada, tirando ela de perto, afirmou que ele ria muitas vezes, inclusive quando ela mostrou uma foto de cachorro pra ele. Ishikawa cortou seu ânimo, dizendo que só tinha rido pela cortesia. E Yamada então fica quieta e toca no assunto de quando eles foram ver o manuscrito de Baki. Só que ele não deu o braço a torcer e afirmava ser um momento de fraqueza. Deixando essa situação de lado, logo foi encerrada e o dia de reunião com os pais finalmente chegou. Esse é um evento canônico para Ishikawa, que desce as escadas enquanto viu uma cena de uma mãe levando o filho pelas orelhas. Ele pensou que seria melhor ficar longe da sua mãe até acabar a reunião, por isso tomou uma distância segura dela. Só que o inesperado foi que Yamada estava lá junto com a sua mãe. Ishikawa reparou na bela mulher que estava lá e pensou que os filhos realmente puxam muito os genes dos pais. Os olhos afiados da mãe de Yamada eram muito sérios e ela rigidamente estava corrigindo a postura da sua filha várias e várias vezes. O engraçado foi que a mãe de Ishikawa também estava se corrigindo junto dela, e quando finalmente pararam as correções, ela murmurou se perguntando onde Kyo estava. E Yamada logo percebeu que ela era a mãe de Ishikawa e ficou a encarando, mas a mãe de Ishikawa educadamente puxou o assunto para ser agradável, se apresentando como a mãe de Kyotaro Ishikawa, e disse que esperava que eles se dessem bem. E Yamada, muito envergonhada, disse que conversava com Ishikawa, e sua mãe agradece, dizendo que talvez seria o motivo de estar se
se divertindo tanto na escola ultimamente. Ela pula de alegria e a mãe de Ishikawa tenta ser amigável mais uma vez, perguntando se ela quer um doce. A mãe de Yamada com certeza não aprova isso, mas elas trocaram doces porque a dela era mais uma pastilha pra garganta. Ao entardecer, eles saíram felizes da sala, pois pela primeira vez Ishikawa foi muito elogiado pelas participações da turma. Sua mãe, orgulhosa, andava pelo corredor quando contou que trocou doces com alguém, mas esqueceu de perguntar o nome dela. Elogiando sua aparência, ela disse as características de Yamada, e quando sua mãe perguntou quem era, ele a respondeu com muita firmeza. Isso deixou Yamada muito envergonhada, pois ela estava andando atrás deles a fim de fazer uma surpresa. Só que ouvindo isso, ela se envergonhou e apenas disse tchau. No outro dia, ela comentava muito feliz como a mãe de Ishikawa era legal, fofa e que ficou muito feliz por elas trocarem doces. Ele ainda foi surpreendido e se sentiu mais envergonhado ainda quando Yamada chegou próximo a ele para lhe perguntar como ele chamava sua mãe. Se levantando muito duro, ele disse que apenas chamava de mãe e, cortando o assunto, disse que eles deveriam estar estudando. Acontece que Kobayashi não havia aparecido e ainda os dois estavam sozinhos, por isso Yamada, envergonhada, disse que poderia aprender no lugar dela. Ela se virou e disse que aprenderiam ciências, mesmo o caderno sendo de história. E acontece que a Yamada trocou os cadernos quando começou as matérias, por isso ela tá misturando, e no começo ciências e depois matemática. Isso fez Kobayashi tirar sarro da garota, dizendo que a única história dela seria a estupidez de Yamada, o que fez Ishikawa rir levemente. Ele disse que era uma careta e quando se virou foi surpreendido pela professora responsável pela biblioteca. Ishikawa percebeu um doce em cima da mesa e um flashback das memórias passadas vem em sua mente. Daria um problema enorme se o doce fosse achado, e por isso ele toca no seu ombro e tenta avisar Yamada para esconder o seu doce. Envergonhada, ela pulou do banco e a professora, assustada, viu tudo, menos o doce que estava em cima da mesa. E graças a Deus pra Yamada, né? No final das aulas, Ishikawa saiu com a bicicleta na chuva, se molhando inteiro, pois tinha esquecido sua capa. E sem tempo pra reclamar, ele encontra Yamada no meio do caminho com o guarda-chuva. Ela o chamou e ele se sentiu meio obrigado a parar e explicar o que aconteceu. Ele achou que estava meio nojento, mas Yamada estranhamente tocou seu rosto como se fossem se beijar em uma novela romântica. Na verdade, o toque suave veio por ela estar tendo uma ideia nada interessante, colocar uma sacola na sua cabeça. A ideia foi muito ruim, e tudo que ela achou que faltava eram os buracos pros olhos, mas ela finalmente caiu na real quando ele reclamou. Em mais uma de suas ideias, muito motivada, ela se senta atrás com o guarda-chuva, mas Ishikawa, arregando pra caramba, diz a ela que pode ser perigoso andar assim, e eles se molhariam juntos, além de que ela teria que ir pra casa dele, e hoje era seu dia de trabalho. Deixando as ideias que não fazia sentido de lado, Ishikawa continua indo na chuva mesmo. Só que ao chegar em casa, reparou que ela tinha esquecido sua sacola, inclusive com alguns itens para as necessidades femininas, né? Retomou um susto e sentiu obrigada a ter Yamada a entregar, pois ela precisaria para trabalhar. Rapidamente, Ishikawa chegou no metrô, encontrando Yamada em poucos metros da catraca, se perguntando onde havia deixado seus pertences. A sorte foi que ele chegou a tempo e em um grito, ela conseguiu notar a sua presença. Devolvendo os itens, Yamada chegou bem próximo do seu rosto e sussurrou que aqueles itens seriam para sua mãe e não para seus dias femininos. Nesse mesmo instante, Ishikawa espirrou e disse que estava tudo bem, mandando ela seguir o seu curso, não querendo atrapalhar o seu trabalho. Assim que chegou em casa, né, relaxar, tomar banho e fui pra cama, onde observava as redes sociais de Yamada olhando para suas novas fotos. Uma foto com um bolinho chamou sua atenção, afinal pessoas não saberiam que ela poderia comer os dois, e aquilo não queria dizer que ela tinha algum namorado. Com esses pensamentos, ele adormeceu e teve vários sonhos, e um deles com Yamada grande e outra pequena o perseguindo. Ele acordou pingando de suor, com muita febre pela chuva do dia anterior. E mesmo doente, ele ainda não parava com os pensamentos sujos, admitindo que queria ter sonhos danadinhos com Yamada ao invés do que ele esteve naquela hora. E já fazia muito tempo que ele não faltava na escola, e muito menos que ficava sozinho em casa, tanto que ele não sabia muito o que fazer. Quando ele pensou em algo, a campainha tocou e Yamada estava lá esperando na frente da sua casa. Ela estava preocupada e quando estava prestes a sair, Ishikawa tomou coragem e saiu para fora para atendê-la, gritando seu nome, e ela se virou, se aproximando, dizendo a ele que teve alguns lanches com morango e talvez ele poderia querer comer um. Ele perguntou se isso não era de um grande desvio para ela, e como desculpa ela apenas afirmou que gostava de passear em lugares desconhecidos. A vergonha dos dois fazem eles ficarem em silêncio por um tempo, até que Yamada timidamente disse que iria embora. E foi aí que finalmente Ishikawa tomou a
coragem necessária quando viu ela andando, convidando ela para entrar e tomar um chá. Dentro da casa, Ishikawa surta com Yamada sentada no seu sofá. Ele começa a fazer os preparativos pro chá enquanto se cheira para verificar o seu odor. Ele certamente não sabia o que fazer para agradar e até mesmo tentou se trocar para recebê-la. A ideia, né, tinha sido muito boa, mas a execução foi péssima, pois ele desmaiou trocando de roupa. Yamada, percebendo que não descia, ela foi até Ishikawa, né? Só que de repente ela encontrou ele caído. Ao conseguir colocar ele sentado na cama, ela tentou vesti-lo e como tava muito mole, o seu rosto acabou se apoiando nos seios de Yamada. Yamada não teve uma reação de aversão e diferente do que imaginávamos, ela até mesmo abraça ele. Quando acordou, Ishikawa tava segurando a mão da sua irmã, que mostrou a ele alguns doces e uma cartinha de Yamada pedindo para ele se manter positivo. A sua febre tinha finalmente baixado e sua mãe puxa um assunto dizendo que havia encontrado Yamada no dia anterior. Ela perguntava de Ishikawa e se sentiu aliviado quando recebeu a notícia que ele havia melhorado, tanto que a mãe de Ishikawa quase percebeu seus sentimentos. Ainda assim, Yamada disfarçou enquanto andava e bateu sua cara no poste. De qualquer forma, o dia precisava iniciar, né? E por isso Ishikawa saiu de casa e encontrou Yamada na esquina, que recebeu ele com... Certamente ela estava agindo estranho, mas Ishikawa estava muito lento para entender o que estava acontecendo. E quando chegaram na escola juntos, Kobayashi questionou ela por não ter comido seus doces de morango, revelando que Yamada deixou de comer algo muito gostoso a fim de levar para Ishikawa. E é isso aí, meu povo, a parte 2 desse vídeo aí tá feita, espero que vocês tenham gostado. Me ajuda a bater a meta de 10 mil likes e 100 mil inscritos até o final do mês. A parte 3 desse vídeo e de muitos outros estão vindo por aí, então acompanha o canal para receber videozinhos tops. Agradeço demais vocês que estão aí na tela, link, redes sociais, Discord, tudo que precisar nos comentários fixados. Eu vou ficando por aqui, um abraço do Gojozinho, um pouquinho mais romântico, meu boy, e fui!